Bom dia, eu sou o Dr. Eduardo Romero, da Oncologia Clínica aqui do Hospital São Mateus. Nossa equipe aqui é composta de 2 oncologistas, eu e o Alessandro, e temos os nossos cirurgiões oncológicos também, o Rogério, o Gustavo e o Dr. Eduardo Garcia. Além da equipe multidisciplinar, enfermagem, farmacêutica, nutricionista, a Larissa da recepção. E a gente quer aproveitar esse mês de novembro, né, que é o mês do Novembro Azul, que é o mês que fica como o mês do câncer de próstata, mas ele é voltado para um alerta mesmo para a saúde do homem, né, não só pensando na próstata. Lógico que a próstata é o principal motivo do mês, ela é o câncer mais incidente no homem, o mais comum, tirando o câncer não melanoma, e por isso que ele é voltado tanto para o câncer de próstata. Mas o homem também, além das mulheres, ele tem mais dificuldade de comparecer no médico, de procurar fazer prevenção. Então, por isso que é um mês tão importante, assim como o Outubro Rosa, que é voltado para o câncer de mama, mas também para os tumores ginecológicos, né? Câncer de útero, ovário e outros. Em novembro a gente tenta focar na próstata, que é o câncer que a gente tem mais incidência e que por isso deve ser prevenido, né? O câncer de próstata, ele cada vez é mais comum, até porque a população vem envelhecendo e é uma doença comum da população mais idosa. Só que hoje a gente vê cada vez mais casos de pacientes jovens, pacientes de 30 e poucos anos, 40 e poucos anos com câncer de próstata, que não era comum anteriormente. Então, muito se fala do exame do toque, né? O toque como sendo um exame para fazer o diagnóstico precoce, né? E é importante lembrar que o toque, ele não é um exame preventivo, ele não faz prevenção do câncer de próstata. Ele é um exame para diagnóstico, né? Para facilitar no diagnóstico precoce. E por isso é importante que os homens façam, que tem muito esse tabu, né, de fazer o exame do toque, pela questão de ser um exame que é constrangedor, é chato, é ruim, mas é um exame fundamental, né, justamente para fazer o diagnóstico precoce, que com o diagnóstico precoce o câncer de próstata tem altas chances de cura. Então, a indicação dele para a população geral é começar a fazer a partir dos 50 anos, sempre exame de toque e PSA, não dá para fazer só o PSA isoladamente, muitos homens às vezes escolhem só o PSA para evitar de fazer o exame do toque, mas o PSA isolado ele não tem valor nenhum. Tanto já vi muito PSA alto e não ter câncer, pode ser uma prostatite, uma hiperplasia prostática, assim como muito PSA baixo com câncer de próstata avançado. Então, PSA isoladamente não serve para diagnóstico, não serve para prevenção, não serve para diagnóstico precoce. Ele é um exame complementar. O importante é fazer o toque e PSA. Então, na população geral é a partir de 50 anos a indicação. Nos negros, que são mais sujeitos ao câncer de próstata, é a partir dos 45 anos. E na pacientes com história familiar, pelo menos um parente de primeiro grau, a indicação também é a partir dos 45 anos, e se tiver mais de um parente de primeiro grau, e principalmente parentes mais jovens, com idade precoce, com câncer de próstata, é a partir dos 40 anos a indicação. Bom, tratamento a gente tem vários, né, desde a cirurgia, radioterapia, quimioterapia, bloqueio hormonal, braquiterapia. Hoje o tratamento para câncer de próstata é bem diversificado, é multidisciplinar, envolve desde o urologista, o oncologista, o radioterapeuta, e na maioria das vezes é tomado em conjunto com o paciente, que tem esse poder de decidir juntamente com o seu médico o que ele deseja fazer. Essa é uma visão só geral, queria abrir o espaço para ver se tem alguma pergunta, que a gente vai elucidando as dúvidas.
Então eu vou falar um pouquinho do tratamento mesmo do câncer de próstata. Importante é uma avaliação sempre em conjunta do urologista com o oncologista, o radioterapeuta, para definir o tratamento, né? Porque hoje a gente pode fazer muita coisa, graças a Deus, o tratamento do câncer de próstata melhorou bastante e a gente tem muitos tratamentos modernos e que a gente depende de uma avaliação multidisciplinar e conjunta, né, em equipe. Hoje a gente na oncologia, seja na próstata e nos outros tumores, a gente não decide nada sozinho. Além da gente decidir sempre com o paciente o que fazer, mas também com os outros profissionais, né, envolvidos no tratamento. Pode dar uma dica de como prevenir o câncer de próstata? Prevenir? Então, que nem eu tinha falado antes, o exame, o toque, o PSA não são exames preventivos, né? Eles são exames para diagnóstico, diagnóstico precoce, que é o foco, né? E é o motivo principal do Novembro Azul. A gente fazer o diagnóstico precoce, que assim a gente aumenta a chance de cura, não só na próstata, né? Mas em todos os tipos de câncer. Mas a prevenção, o câncer de próstata, ele tem uma relação importante, lógico, com a idade, né? A idade é um fator de risco, porque quanto mais velho, maior a chance de câncer de próstata em algum momento da vida. Isso a gente não tem como prevenir, mas ele tem muita relação com alimentação, comidas muito gordurosas, muito carboidrato. Isso favorece, né, aumenta o risco do câncer de próstata. Ter uma alimentação com maior quantidade de fibras, frutas, diminui o risco, né? E a obesidade é um fator de risco importante, principalmente aquela gordura abdominal é um fator de risco importante, o sedentarismo também, fazer atividade física regular, ter uma alimentação saudável, são as principais formas de prevenir o câncer de próstata, né? Então a alimentação basicamente saudável e atividade física e o controle do peso, né? A obesidade também é um fator de risco bem importante. E quais são os principais sintomas? O câncer de próstata, às vezes no início ele pode não dar nenhum sintoma. Ele às vezes depende muito do tamanho do câncer, ele não dá sintoma nenhum. Mas com o avançar da doença, ele pode dar sintomas desde dificuldade para urinar, ou a urina fica muito curta, né? Então o homem na hora de urinar, ele vê o jato da urina mais na a urina, às vezes quando está no vaso, ele não consegue urinar certinho no vaso, alterações na parte sexual mesmo, de impotência, e sangue na urina, dores, né? O câncer de próstata é muito comum das metástases ósseas, que é quando a doença sai de onde ela começou, no caso a próstata, e vai para outro lugar. O osso é um lugar bem comum, então alguns pacientes descobrem por conta de dor, vai fazer algum exame porque está sentindo dor e acaba descobrindo que tem uma metástase. Então o sintoma no começo às vezes é muito inespecífico ou não tem quase nenhum. Por isso a importância do diagnóstico precoce. Quando o câncer de próstata dá sintomas, geralmente ele já é um tumor mais avançado. Se na família houver casos de câncer de próstata, a pessoa corre risco de desenvolver a doença? Não necessariamente, assim, a questão genética hoje para a maioria dos cânceres, ela varia aí de 5 a 15% dos casos, né, só a questão genética. Mas o risco de ter algum parente, principalmente que seja o parente de primeiro grau com câncer, não só de próstata, ele aumenta sim o risco, a chance de ter algum tipo de câncer. Às vezes quando é um caso esporádico na família, depende muito da idade também. Então, por exemplo, meu avô teve câncer de próstata com 90 anos. É uma idade normal de se ter um câncer de próstata. É diferente a do meu primo, teve com 33. Então, seria um caso mais estranho, porque uma pessoa tão jovem na família com câncer de próstata. Então, na hora da gente pesar o fator de risco de genético mesmo, de familiar, a gente tem que pesar
quantos casos na família, a idade que essas pessoas tiveram câncer, se é parente de primeiro grau ou não, tá? Isso é importante avaliar. Mas sempre que tiver o caso de algum câncer na família, tem que ficar mais atento. Tanto que a indicação para próstata é para quem não tem nenhum caso e não seja negro, fazer o rastreamento, né, com toque, PSA, a partir de 50 anos. Para quem tem um parente de primeiro grau com história na família ou seja negro, a partir dos 45 anos. E para quem tem mais de um, e principalmente se tiver algum familiar mais jovem, é a partir dos 40 anos. E tem algum efeito colateral da quimioterapia para o câncer de próstata? Quais são eles? Sim, a quimioterapia, antigamente a gente usava ela na próstata nos pacientes com doença mais avançada ou que já fizeram bastante tratamento e acabava ficando como uma alternativa mais posterior. E aí, lógico, nesses casos, geralmente o paciente estava mais debilitado quando iria fazer. Hoje a gente já usa a quimioterapia muitas vezes no começo, né, como o primeiro tratamento às vezes, e depende de cada caso, isso é uma avaliação de cada caso, né? O tratamento é muito personalizado hoje. A quimioterapia mais comum que a gente usa para a próstata é uma quimio que a gente usa para muitas outras coisas, para mama, para pulmão, e ela não tem tanto efeito colateral, é mais tranquila, os pacientes costumam tolerar bem, isso depende de cada um, da idade, dos outros fatores de risco, outras comorbidades, mas é uma quimioterapia mais tranquila, assim, depende muito de cada caso. Com relação à cirurgia, quais são as complicações mais comuns? A cirurgia, a queixa principal é quanto à questão da urina, né? Da urina ficar solta, o paciente ficar incontinente, é uma queixa bem comum, que geralmente é um sintoma já imediato, depois que faz a prostatectomia radical. Um sintoma mais comum é a perda de urina, que alguns pacientes têm que usar fralda, e ela é uma queixa muito imediata, que também pode acontecer com a radioterapia, né? Só que a rádio ela é mais demorada, ela vai acontecendo durante o tempo esse sintoma. Mas a queixa principal é isso e pode interferir também com a parte sexual, né? Impotência, dificuldade de ereção. Isso também interfere bastante, por isso que o tratamento tem que ser definido em conjunto, não só entre a equipe médica, mas com o paciente, né? Ele saber dos sintomas, saber dos efeitos colaterais, o que isso pode acarretar na vida dele, na qualidade de vida dele, para a gente definir em conjunto como tratar, né? Não adianta a gente só tratar a doença e não cuidar do paciente, né? Tratar o câncer e deixar ele com uma qualidade de vida ruim. Então isso tem que ser discutido em cada caso. E por último, para finalizar, o que é orquiectomia? Orquiectomia é um dos tratamentos que a gente faz para câncer de próstata, que é a retirada dos testículos, né? O câncer de próstata ele tem uma relação muito importante com a testosterona, que é o hormônio masculino, e o hormônio masculino é quem faz o câncer de próstata proliferar. Então, a principal fonte da testosterona são os testículos. Então, dos tratamentos que a gente faz é a retirada do testículo, que assim a gente vai estar diminuindo os níveis de testosterona. Então, queria agradecer pelo espaço que o São Mateus cedeu para nós. Acho que esse tema é importante, vale como um alerta para todos os homens. Não adianta fazer prevenção só em novembro, assim como não adianta fazer só no Outubro Rosa, a gente tem que fazer sempre. O principal objetivo tem que ser sempre a prevenção de doença, sempre tentar fazer o possível para não ter um câncer, né? Então cuidar da alimentação, fazer atividade física regular, comparecer ao médico, fazer os exames de rotina adequados. E caso descobrir recente, descobrir precoce, que assim a chance de tratamento e ter cura da doença é muito maior quando a gente faz diagnóstico precoce, não só no câncer de próstata, isso para todos. Então eu queria agradecer e lembrar de todos os homens para comparecerem ao médico regularmente, não ter esse medo, né, e esse preconceito de fazer o exame do toque,
e fazer o segmento correto, né? As mulheres costumam ir mais aos médicos e os homens têm mais dificuldade, acabam deixando para quando vai sentir alguma coisa procurar. E aí já, às vezes já é tarde, fica muito mais difícil do que se a gente descobrir no começo. Então eu queria agradecer e boa tarde a todos.